Olá pessoal, meu nome é Alexandre e nós estamos na aula 19 da série 1001 Dúvidas de Português. Essa série, como todos já sabem, tem o objetivo de ajudar você que está se preparando para concurso público, que está se preparando para o vestibular ou que deseja unicamente escrever melhor, melhorar a sua redação, melhorar a sua escrita e sanar algumas dúvidas que são comuns no cotidiano do uso da língua portuguesa. Pois bem, hoje nós vamos falar de sentido real e sentido figurado. Pessoal, não tenha dúvida que a primeira coisa que todo concurso público pede no seu edital, independente se for um concurso público para medicina, se for um concurso público para vigia, se for um concurso público para seja lá o que for, a primeira coisa que esse concurso pede é conotação, denotação, ou sentido real e sentido figurado, ou também chamado de sentido próprio ou sentido abstrato, ou sentido concreto e sentido abstrato. É tudo a mesma coisa. É essa característica que todas as línguas têm de terem palavras que assumem uma significação diferente dependendo do contexto. E isso nós usamos cotidianamente. Quando eu digo, por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui. Eu chego no meu serviço, trabalho no escritório, chego no meu escritório, tem uma pessoa que geralmente me recebe com bom dia, que me recebe bem, que é uma pessoa amável, que é uma pessoa que gosta de conversar, mas nesse dia essa pessoa está extremamente chateada, extremamente triste e ela não me cumprimenta. Não fala nem oi, nem nada e passa ao largo. Aí eu olho e falo, dormiu comigo? Não é algo que a gente costuma fazer? Quer dizer, se nós tivéssemos dormido juntos, nós já teríamos nos visto e então não seria necessário cumprimentarmos-nos. Lógico, né? Não haveria sentido que nós nos cumprimentássemos. Mas como nós não dormimos juntos, eu estou perguntando por meio de uma figuração, por meio de um sentido impróprio ou de um sentido figurado ou de uma conotação, eu estou perguntando para essa pessoa o que está acontecendo, por que ela não me cumprimentou, por que ela está chateada, o que está acontecendo com ela. Perceba que são coisas que acontecem no cotidiano que a gente nem se dá, aliás, que a gente nem dá muita atenção, que a gente não dá muita importância. Um exemplo, a pessoa pode ser o contrário também. A pessoa está muito efusiva, muito contente, muito feliz, cumprimentando todo mundo e rindo. Aí eu falo, nossa, viu o passarinho verde? Passarinho verde é uma coisa rara, uma coisa difícil de se ver. É uma conotação para quando a pessoa ficou contente por algum motivo. De repente, está com um namorado ou uma namorada nova, está com... Enfim, aconteceu uma coisa muito legal na vida dela, então a gente faz essa pergunta. E aí, viu um passarinho verde? Então também é uma conotação, também é um sentido figurado, também é um sentido abstrato ou também sentido impróprio. Vamos lá então. Nos textos literários, nem sempre a linguagem apresenta um único sentido, aquela apresentada pelo dicionário. Vamos ver aqui esse exemplo. Eles fizeram com que eu me sentisse em casa. Veja bem, pessoal. Nesse caso, as palavras em casa assumem um sentido de advérbio, ou seja, seria o mesmo que dizer bem. Eu poderia muito bem dizer assim, eles fizeram com que eu me sentisse bem. Ao invés de dizer sentir-me bem, eu coloquei sentir-se em casa. Por quê? Porque casa, lugar que a gente vive, geralmente é um lugar onde a gente se sente bem, é um lugar onde a gente pode viver quem a gente é sem máscaras, é um lugar onde a gente pode se comportar do jeito que a gente gosta de se comportar. Daí a gente fala sentir-se em casa ou sentir-se bem. Então podemos dizer que nesse caso a palavra casa ou o termo, né, as palavras em casa têm o mesmo sentido de sentir-se bem, o mesmo sentido de bem, assume o sentido de advérbio. Tá? Então o que eu tenho aí? Eu tenho uma mudança até na classe gramatical. Por isso que hoje já não se aprende mais a morfologia de forma separada.
Se alguém chegar para você e falar assim, ah, viver é um verbo transitivo, intransitivo, você fala assim, não, viver fora da frase não é nada. Viver fora da frase é um caso de problema de psicológico, assim, né? Ninguém chega para uma outra pessoa e fala assim, viver, do nada, do zero, sem nenhum contexto. A palavra só é palavra dentro de um contexto. Por isso que a morfologia já não se estuda mais longe da sintaxe ou longe de um contexto. Tá? Não se estuda mais palavras separadas. Ok? Então vamos ver aqui. Fomos lá no dicionário Michaelis, que está disponível nesse endereço que está aí, né? Michaelis Wall, e vimos lá o que significa casa. Geralmente, os dicionários costumam colocar os sentidos por ordem de uso, isto é, por consagração pelo uso. Primeiro, o nome, o uso mais comum e indo para os usos menos comuns. Os grandes dicionários, quando eu digo grande de tamanho mesmo, aquele Aurélio, né, o volume grande, aquele volume de prateleira, o Michaelis, o OAIS, todos esses dicionários, nas versões de prateleira, nas versões grandes, eles podem colocar várias definições da mesma palavra e até exemplos de usos pouco ortodoxos da mesma palavra. No caso dos dicionários de bolso ou dos mini dicionários, não há espaço, não há papel para colocar todas essas variações. Então eles colocam apenas as mais comuns, tá certo? Por isso, quando eu digo que nós temos que ter o hábito de consultar um bom dicionário, não é que eu estou dizendo que existe um dicionário melhor que o outro, que o OAIS é melhor que o Michaelis, que o Aurélio é melhor que o OAIS, não é isso. Nós devemos procurar dicionários que tenham várias significações para a mesma palavra. Porque às vezes eu estou escrevendo um texto e esse texto me permite usar uma forma que não costuma vir escrita nos mini dicionários, por questão de espaço mesmo. Mas voltando aqui. Casa. Primeiro sentido, sentido mais comum. Nome comum a todas as construções destinadas à moradia. Segundo sentido, moradia, residência, vivenda, quer dizer, lugar onde se vive. Coletivo, casaria, casario, taba. Taba usada para residências, geralmente, dos indígenas. E um terceiro sentido, também muito comum, é estabelecimento, firma comercial. Costuma dizer assim, ele trabalha nessa empresa há 20 anos, ele tem 20 anos de casa. É um sentido também comum. Pois bem, na frase que nós vimos, eles fizeram com que eu me sentisse em casa, a palavra casa está empregada num sentido único, que se justifica somente nesse contexto. Então, cuidado, sentido figurado varia de frase para frase. Sentido concreto, não. Isto é, conotação varia de frase para frase. Denotação não varia. Lembre de codinome. Codinome, code quer dizer código. Isto é, válido apenas num contexto. Tá? Então, conotação é sempre o sentido figurado, o sentido que não é o sentido comum da palavra. E denotação é o sentido comum, o sentido concreto, o sentido que, na ausência de outra dica, vamos dizer assim, entre aspas, na ausência de outra dica, o sentido que eu tenho que aplicar à palavra é o sentido denotativo. Certo? A não ser nesse caso aqui. Eles fizeram com que eu me sentisse em casa. Ficaria estranho se eu fosse levar essa frase ao pé da letra. Eles fizeram com que eu me sentisse em casa? De que jeito? Assim, eles, né, conseguiram transformar aquele lugar num lugar idêntico à minha casa? Não. Nesse caso, o sentido, a palavra casa está empregada num sentido único, num sentido conotativo, que quer dizer sentir-se bem. Ok? Então, quando isso ocorre, nós chamamos de conotação. E o contrário? O contrário também é verdadeiro. Veja lá. A frase, ele chegou em casa alegre. Por que eu coloquei esse A entre parênteses? Porque quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega em algum lugar. Ou quem chega, chega a algum lugar também. É uma variação comum que nós temos no português falado no Brasil para o português falado em Portugal. Em Portugal, eles sempre chegam a casa.
Aqui no Brasil, nós chegamos em casa. É uma variação, tá? Não é considerado erro. É uma parte da língua portuguesa que muitos gramáticos ficam bravos, né? Consagração pelo uso. Consagração pelo uso é uma forma de perder a boa língua, o bom falar, né? Eu não penso muito assim, não. Eu acho que o uso é que realmente constrói a gramática. A gramática ela não pode ser uma gramática que não é usável, tá? Então, temos aí, chegou em casa. Ele chegou em casa alegre. Ok, ele chegou em casa está no sentido do dicionário. Vamos voltar lá no dicionário para ver? Vamos lá então. Cadê o dicionário? Está aqui. Nome comum a todas as construções destinadas à moradia. Moradia é residência vivenda. Então ele chegou no lugar onde ele mora. Ele chegou no lugar onde ele vive. Então, voltando lá no quadrinho, temos aqui então um caso de denotação. A palavra casa está empregada conforme o primeiro sentido que o dicionário apresenta, portanto é um sentido que não vai variar conforme o contexto. A isso chamamos denotação. Tudo bem? Tudo certo? Resumindo, palavra utilizada no seu sentido comum, que aparece no dicionário, é denotação, ou sentido real, ou sentido concreto. Palavra utilizada com um sentido diferente daquele que lhe é comum, conotação, ou sentido figurado, ou sentido abstrato. Pessoal, lembra que eu havia dito a vocês, tá, que a questão da conotação e da denotação nós usamos todos os dias. Então, vamos lembrar, a linguagem conotativa, isto é, figurada, não é exclusiva da literatura. Ela é empregada em letras de música, anúncios publicitários, conversas cotidianas, etc. Pois bem, vamos fazer agora um exercíciozinho para a gente perceber se a gente fez certo ou não. Nas últimas aulas nós temos feito alguns exercícios, tá? E eu tenho dado algumas dicas de como fazer esses exercícios e se sair bem num vestibular, num concurso público, num teste seletivo, enfim. Então presta bem atenção, você que está me ouvindo, você que ouviu essa aula até aqui, preste bem atenção. Geralmente, as provas de múltipla escolha são divididas assim, 3 minutos a 4 minutos por questão. Algumas provas mais difíceis, como essa, por exemplo, a FUVEST, ela faz uma conta muito maldosa, de 1 minuto e meio a 1 minuto e 40 por questão. É realmente um período muito curto. Então, nós devemos nos preparar como os atletas se preparam para uma competição. Nós devemos, primeiro, aprender a pensar, e depois que nós aprendemos a pensar com exercício, nós devemos fazer de tudo para diminuir o nosso tempo por exercício. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esse exercício na tela e vou dar para vocês 1 minuto para você pensar em qual seria a resposta correta. E depois a gente faz a correção. Então vamos lá, eu vou ler o exercício apenas, não vou explicar, não vou fazer comentário algum. Depois nós vamos ver a resposta correta e depois nós faremos então os comentários, ok? FUVEST 2002 com adaptações. Uma andorinha só não faz verão, nem tudo que reluz é ouro, devemos proteger a vida, quem semeia ventos colhe tempestades, quem não tem cão caça com gato. Em qual alternativa a palavra grifada está empregada no sentido denotativo? Vou deixar aqui na tela 1 minuto para que vocês possam fazer a análise. Mas, voltando, em qual alternativa a palavra grifada está empregada no sentido denotativo?
Muito bem, pessoal. Acredito que tenha dado tempo. É um exercício relativamente simples. Tá? Mesmo exercícios da FUVEST são extremamente complexos, né? Tem essa fama de deixar até os professores experientes com os cabelos em pé, mas esse exercício é relativamente simples. Vamos ver então. De novo a pergunta, né? Qual alternativa à palavra grifada está empregada no sentido denotativo? Vamos ver aqui então. Primeira coisa, o que é denotação? Denotação é sentido real, sentido do dicionário. Uma andorinha só não faz verão. Então, como eu já disse, palavra sozinha não existe. Não existe palavra sozinha no mundo, né, no espaço gramatical. Ela tem que fazer parte de um contexto para saber o que é. O que é verão? Verão é substantivo, adjetivo, verbo? Bom, verão solto não é nada. Verão só vai ser alguma coisa num contexto. Nesse caso aqui, verão é o quê? Substantivo. Maravilha. Está sendo aplicado no sentido de período do ano ou está sendo aplicado no sentido de uma andorinha só, ou seja, alguém sozinho, alguém com a pura e simples vontade única não consegue alcançar um objetivo grande. Opa, sentido figurado aí, conotação. Muito bem. Nem tudo que reluz é ouro. Está sendo aplicado no sentido de ouro, metal precioso, ou está no sentido de nem tudo que reluz é ouro? Quer dizer, nem tudo aquilo que parece é. Nem tudo aquilo que dá impressão realmente o é. Opa, então aí nós temos um sentido conotativo também. Agora, essa aqui, devemos proteger a vida. Não há um outro sentido aí. Essa frase toda está no sentido denotativo. Isto é, devemos proteger a vida. Não tem um outro sentido, oculto ou uma conotação aí. Ela é toda denotativa, ok? E só para confirmar, quem semeia ventos colhe tempestades. Tempestades no sentido de quem semeia coisas boas, perdão, quem semeia coisas ruins, colhe coisas piores. Então, tempestade não está no sentido de chuva. E essa última, quem não tem cão, caça com gato. A palavra cão não significa animal quadrúpede, da classe dos, sei lá, canídeos, sei lá como é que é. Os biólogos aí depois me ensinem qual que é a classe do cão. Mas não significa isso. Significa quem não tem uma forma, procura adaptar para chegar ao seu objetivo por outro lado, por outra forma, de outra maneira. Ok? Pois bem, pessoal, agradecimentos a todo esse pessoal aí que tem me dado muito apoio, muita força, tem até disponibilizado material para que eu possa melhorar as minhas aulas, me dado dicas importantíssimas. O NERC do Vestibulândia. Aliás, se você está com problemas aí também com matemática, química, física, vai lá no vestibulandia.com. Tem até um material lá de biológicas muito bom. Esteja à vontade, é um site muito bom. E o NERC é um cara muito gente boa, um professor inteligentíssimo, que não tem o menor problema em ajudar, seja lá quem for. Esses professores aí, a professora Ana Paula e a professora Marina Cabral, que também colocam material de muita qualidade na internet, muito obrigado. A equipe Brasil Escola, que tem um site muito bom. O pessoal do UOL/Educação, que mesmo tendo alguns conteúdos que são pagos, né, o conteúdo aberto do UOL é um conteúdo de uma qualidade fabulosa. Chegamos ao final então de mais uma aula. Quem quiser entrar em contato comigo, tem aí meus dados na tela. Pode me colocar lá no Facebook, no Twitter, visite o meu blog, pode mandar e-mail para mim. Estou aí à disposição para ouvir críticas e para melhorar cada dia mais. Ok? Forte abraço a todos e muito obrigado.